Isto é isto, né? Ok, ok. Bom. Ops, peraí. Muito bem. Deixa eu ficar mais bonito aqui. Isso, mais bonitão, né? Ó, 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 ó. Bom, chegamos na segunda parte da série dos fundamentos da fotografia, né? E nessa segunda parte vamos falar da abertura do diafragma. Abertura do diafragma, é isso mesmo. A partir dessa segunda parte, eu vou falar dos pilares da fotografia, os 3 pilares, né? Que é a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e o ISO. É isso mesmo, né? E antes de eu começar a falar da abertura do diafragma, eu tenho que falar um pouco sobre o que é a exposição. Não é exposição. Os objetos, eles refletem luz, né, de diferentes formas. Isso nós só conseguimos ver esses objetos graças a esse fenômeno. Então a luz bate nesses objetos, eles refletem a luz e aí a gente consegue vê-los. Um objeto azul, por exemplo, ele absorve todas as cores do espectro e reflete a cor azul. Um objeto branco, ele reflete todas as cores do espectro. E um objeto de cor preta absorve todas as cores. É essa luz refletida nos objetos que forma a imagem que a gente vê, ou que a gente tira na câmera também, né? A mesma coisa. Assim, a exposição, ela nada mais é do que a quantidade de luz necessária Assim, a exposição nada mais é do que a quantidade de luz necessária para registrar uma imagem. E aí fala-se numa tal de exposição correta. A câmera, ela possui um mecanismo para auxiliar na medição dessa exposição, né? Como eu vou fazer a exposição correta, né, ao tirar uma fotografia? Dentro da câmera, você tem um mecanismo chamado fotômetro, que ele está ali somente para fazer essa medição para você. Você não tem que pensar demais. Na verdade, tem outras formas de você medir a exposição, mas o fotômetro da câmera, ele já é uma mão na roda já. O fotômetro tem essa aparência de régua aí que vocês estão vendo. O fotômetro tem essa aparência de régua, sendo que no meio a exposição é dita correta. Há uma quantidade ideal de luz chegando ao sensor. Já na esquerda, há pouca luz chegando ao sensor, que é o que chamamos de subexposição. E à direita, muita luz chegando ao sensor. É a superexposição. Como eu falei, há outras formas de se avaliar a exposição além do fotômetro. Eu não vou discutir essas formas aqui, isso pode ser um vídeo um tema para outro vídeo, mas agora não dá para aprofundar nessa coisa. Estamos falando os fundamentos básicos da fotografia, né? Lembre-se disso. O importante aqui é você saber o que é a exposição e que existe essa ferramenta que mede a exposição na sua câmera, que é o fotômetro. Bom, entendido o que é a exposição, vamos falar sobre a abertura do diafragma. A abertura, ela é referente à quantidade de luz que passa pela lente e atinge o sensor da câmera. Quem faz essa função de controle dessa quantidade de luz que passa a lente e atinge um sensor é o diafragma. Esse diafragma, ele fica dentro da lente e nós podemos considerar ele como uma pupila da lente, né? Como se fosse uma pupila. Vou mostrar um para vocês aqui. Eu acho que essa lente é radioativa, cara. Eu não tenho certeza se é ela, mas eu acho que é. Vamos lá. O diafragma, ele fica dentro da lente e ele parece uma pupila da lente, ó. Ó, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Deixa eu pôr na luz aqui, peraí. É isso. É como se fosse uma pupila da lente. A abertura do diafragma ela é medida em um valor denominado F. Há um padrão de números F, que podem ir de 1.2 até 22.
sendo que quanto menor o número f, maior é a abertura. E quanto maior o número f, menor a abertura. Isso é meio complicado, mas com o passar do tempo você acostuma, tá? É o inverso. Então, quanto menor o número f, maior a abertura. Quanto maior o número f, menor a abertura. Assim, se o número f é menor, maior é a abertura. Consequentemente, mais luz vai entrar pela lente. E se o número f é maior, menor é a abertura e menos luz passa pela lente. Por exemplo, f1.4, ele é um menor número f, portanto ele é uma abertura maior e entra mais luz. Já um f22 é uma abertura, é um número f maior, ela é uma abertura menor e entra menos luz assim. Dessa maneira, cada vez que a gente diminuir o número f, por exemplo, sei lá, do f2 para o f1.4, teremos o dobro de luz atingindo o sensor da câmera. Se mudarmos a abertura de f11 para uma abertura de f22, se a gente mudar a abertura de f11 para f22, a gente vai ter 4 vezes menos luz atingindo o sensor da câmera. Alterar a abertura do diafragma afeta a exposição, porque afeta a quantidade de luz que vai passar pela lente e atingir o sensor. Mas afeta uma coisa também, que é mais importante talvez. Mais importante, eu acho pelo menos. Essa coisa é a profundidade de campo. Mas espera aí, o que é profundidade de campo mesmo? Para entender o que é profundidade de campo, a gente tem que entender primeiro o que é foco. O foco, ele é basicamente nitidez. Quando a gente vai tirar uma foto, a gente quer que a foto pareça nítida, né? Que o objeto que a gente está fotografando pareça nítido. E para que isso aconteça, a gente faz o foco nesse objeto que a gente está fotografando. Dessa forma, a profundidade de campo, ela define o aumento da profundidade de foco. A profundidade de campo, ela define quantos objetos próximos ao objeto que você fez o foco também vão estar nítidos, também vão estar em foco. É como se a minha câmera, ela está fazendo foco no meu rosto, o que para frente do meu rosto está focado e até onde está focado para trás do meu rosto. É basicamente isso. Assim, a profundidade de campo, ela determina o quanto de linha de foco será maior. O quanto de linha de foco será maior, tanto para frente quanto para trás do objeto focado, que no caso é o meu rosto. Assim, a regra é a seguinte: maior profundidade de campo, maior profundidade de foco. Mais área você vai ter em foco. Menor profundidade de campo, menor profundidade de foco, ou seja, menor área você tem nítida na imagem. E como eu altero essa profundidade de campo? Ai. Eita, coronavírus brabo. O controle da profundidade de campo é feito pela abertura do diafragma. Se a gente colocar, por exemplo, uma abertura f1.4, que permite a passagem de muita luz, a profundidade de campo ela será bem pequena. Assim, o foco ele fica restrito a um plano só. Talvez até menos que um plano, dependendo da abertura. Se for uma abertura f1.2, tem umas lentes aí meio com umas aberturas meio esdrúxulas, elas podem, se você focar a ponta do nariz de uma pessoa, pode ser que o olho fique desfocado, né? Então ela tem uma profundidade de campo muito, muito pequena. Já no caso de a gente usar o outro extremo, que seria uma abertura f22,
que permite a passagem de pouquíssima luz, a profundidade de campo ela vai ficar bem maior. Já no caso da gente usar uma abertura f22, por exemplo, que é uma abertura que deixa passar muito menos luz, a profundidade de campo ela vai ser bem maior. Assim, a profundidade de foco aumenta e haverá mais planos em foco. Mais planos em foco para frente e mais planos em foco para trás. Observação importante, muito importante. Essa regra da profundidade de campo, ela também pode ser alterada pela proximidade da câmera com o objeto. Então, se você colocar uma abertura, sei lá, abertura 2, F2, você coloca uma abertura F2 e você fica mais distante, a profundidade de campo vai ser maior do que se você chegar bem mais próximo do objeto, tá? Isso é importante saber. Bom, por que escolher a abertura do diafragma, então? Para que eu vou escolher isso, né? Basicamente, você tem que fazer essas escolhas, tanto da abertura do diafragma, velocidade do obturador, o ISO, considerando o tanto de luz que você tem na sua cena. Se é uma imagem noturna, se você tem uma iluminação artificial, se é luz do dia, se é luz do sol direta, se tem uma luz rebatida, né? Então tudo isso você tem que considerar na hora de escolher esses 3 fatores aí, né? Que afetam a exposição, afetam a quantidade de luz. Não é diferente, então, com o diafragma, né? Ele é um desses. Então, essa escolha, ela é diretamente ligada à luz disponível na cena. Só que tem um problema. Ela traz alguns efeitos, ela tem algumas características aí que podem alterar a sua imagem. É isso aí. Um exemplo muito legal é do filme Barry Lyndon, de 1975, do diretor Stanley Kubrick. O diretor queria filmar com luz natural. E em algumas internas ele criou cenas iluminadas apenas por luz de velas. É claro que criaram umas velas diferentes, que iluminavam mais do que as velas comuns. Colocaram uns rebatedores nas velas também para não destruir, porque as gravações foram feitas em lugares históricos, né, em palácios e tal, e aí esse calor dessas velas podia estragar as pinturas do teto e tudo mais. Então foi criado toda uma coisa para que essa vela iluminasse mais. Mas fora isso, com essa limitação de luz, o Kubrick precisava de uma lente luminosa, uma lente que tivesse uma grande abertura de diafragma. E ele foi atrás de umas lentes criadas pela companhia Zeiss exclusivamente para a NASA. Essas lentes elas seriam levadas pela Apollo 11 para fotografar a Lua, e ela possui absurdos 0.7 de abertura. É isso mesmo, 0.7, cara. Essa lente ela foi adaptada a uma câmera de cinema e eles conseguiram realizar a cena conforme a visão de Kubrick e do John Alcott, que era o diretor de fotografia do filme, que inclusive ganhou o Oscar de melhor fotografia em 1976. Essa lente, com abertura em 0.7, possui uma profundidade de campo muito pequena, e as soluções para atingir o foco correto são muito legais e estão em vários vídeos do YouTube. Procurem lá, tem muito vídeo lá que explica isso. Mas o importante é notar que o foco fica presente apenas nas principais partes da cena. Há alguns momentos nos quais apenas os olhos dos atores estão em foco. Mesmo com todas essas dificuldades de iluminação, o resultado compensa todo o trabalho. As sutilezas das mudanças de iluminação no movimento do fogo das velas, a ambientação, tudo isso contribuiu muito para dar o tom do filme. Outro resultado interessante quando você abre o diafragma é a separação do objeto focado com o fundo, né? Isso é muito usado em filmes para dar ênfase em alguma parte da cena. Então geralmente essa cena ela tem um plano desfocado para que você dirija o olhar para aquilo ali que é o que interessa na cena, né? No filme Her,
do diretor Spike Jonze, esse filme é de 2013, o personagem vivido por Joaquin Phoenix vive desconectado do mundo à sua volta. Ele tem vários problemas, terminou um casamento e tudo mais. E nessas cenas em que ele está desconectado, é utilizada uma pequena profundidade de campo para desfocar esses planos, né? E deixar o personagem ainda mais separado do ambiente, né? À medida que o filme passa, o personagem do Joaquin Phoenix, ele começa a se conectar mais com o ambiente. E nessas cenas eles utilizam uma profundidade de campo maior, né? Deixando mais planos em foco e fazendo com que ele pareça mais conectado, né, com o ambiente. Temos que pensar também que filmar antigamente em película era uma coisa que limitava muito os diretores, né? Porque os filmes eles tinham uma sensibilidade à luz reduzida, então eles tinham que acabar para filmar usar aberturas maiores. Nos filmes antigos, se você olhar a invenção de Hugo Cabret, você vai ver como funcionava o estúdio do Georges Méliès. Era um teto de vidro, e esse teto de vidro eles colocavam uns panos para deixar a luz difusa, então eles precisavam de muita luz ou de uma abertura muito grande, porque o filme ele ainda não tinha essa capacidade de sensibilidade à luz muito grande. Então isso era um limitador dos filmes antigamente. Claro que com o digital essa sensibilidade não é mais problema, né? Os criadores podem experimentar diferentes aberturas. No Cidadão Kane, inclusive, que eu mostrei a cena do Kane brincando de fora enquanto os pais assinavam o documento passando o filho para os cuidados do banco, a quantidade de luz usada foi muito grande, porque ele precisava ter uma abertura menor, então usando uma grande angular e uma abertura bem fechada, ele ia conseguir essa profundidade de campo, né? Então ele teve que iluminar pra caralho a cena, cara. Deve ter sido um absurdo, deve ter sapecado os atores. Um exemplo legal de filme que usa câmeras digitais e tem uma abertura mais fechada é O Regresso, do Alejandro Iñárritu. Durante a produção do filme, consideraram a utilização de película, mas depois de uns testes que não foram muito positivos, porque o filme utilizava luz natural e a ideia era de mostrar o ambiente, toda a sua vastidão e tudo mais, usando lentes grande angulares e uma abertura menor do diafragma, isso não seria possível, né? Segundo Emmanuel Lubezki, o diretor de fotografia do filme, a ideia era usar lentes de entre 12 e 21 milímetros, e partir para o processo digital era causar maior imersão para o espectador, deixando tudo mais presente sem nenhuma textura na imagem. A combinação da lente grande angular com a abertura do diafragma menor causa essa sensação no filme. Ela aproxima o espectador dos personagens e também percebe o tamanho, né, a vastidão do ambiente que cerca esses personagens. E aí chegamos ao fim da parte 2. Chegamos ao fim da parte 2 da série de 4 vídeos sobre os fundamentos da fotografia. No próximo falaremos sobre a velocidade do obturador. Beleza? Fui!